Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre relações métricas no triângulo retângulo. Anteriormente, nós vimos, que um triângulo retângulo é o único triângulo que possui nome especial para os seus lados, que são catetos e hipotenusa, E vimos uma relação interessante, só que nós vimos que ela foi idealizada geometricamente por Pitágoras. Aqui já foram um grupo de matemáticos, que perceberam algumas interações entre os elementos de um triângulo retângulo. Vamos lá? Bom, então, como eu já tinha falado com vocês, o triângulo retângulo, aqui eu tenho um triângulo ABC, é um triângulo retângulo em A, porque A é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Então, o lado que está em frente a A é a hipotenusa. Esses dois são os nossos catetos. AH é a altura do triângulo relativa à hipotenusa. O que significa isso? Ela está sendo sustentada sobre a hipotenusa. E M e N são as projeções dos catetos. É a sombra que o cateto faz sobre a hipotenusa. Então, M e N são chamadas de projeções. Está aqui. Bom, entre esses elementos, existem relações métricas. A palavra métrica vem de medida. Então, existem algumas relações entre eles que são utilizadas para estudar as medidas desses elementos. E eu vou mostrar essas relações para vocês. Professor, mas de onde essas relações surgiram? Elas não apareceram assim, no estalar de dedos de uma hora para outra, não. Elas surgiram através de uma semelhança entre os triângulos. Então eu vou pegar um aqui como exemplo, e esse a gente vai ter uma referência, um parâmetro para os outros, Para que nós venhamos a dar uma agilidade também. Então, presta bem atenção. Eu vou pegar o triângulo ABC, que é o triângulo grande, e o triângulo AHB, que eu destaquei aqui embaixo. É esse triângulo menor. Professor, como é que o senhor sabe que eles são semelhantes? Calma. Certo? Vamos lá. Primeiro, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é equivalente a 180 graus. Ok? Então, eu tenho aqui o ângulo A, cujo valor é 90. Então, significa que quando eu somar B mais C, tem que dar 90 também, para poder completar os 180, no triângulo grande. Então, eu vou dizer que o ângulo C e o ângulo B, eu sei que eles são complementares, mas vamos supor que aqui seria 60 e aqui seria 30 graus. Certo? Ora, então, beleza, aqui é 60 e aqui 30 graus. Então, 60 graus está sendo representado por um tracinho. Então, esse um tracinho aqui seria 60 graus e dois tracinhos, 30 graus. Então, analise comigo. Aí eu peguei esse triângulo aqui, recortei ele, destaquei aqui embaixo para não ficar tão poluída a imagem. Então, o ângulo B, ele está ali com um tracinho, claro, eu não posso mudar, que significa, hipoteticamente, 60 graus. Só para eu acompanhar o raciocínio, tendo um parâmetro de número, um parâmetro numérico, certo? Ora, se a soma é igual a 180, eu tenho 90 e aqui é 60. Esse ângulozinho aqui só pode ser 30. E 30 graus eu representei com dois tracinhos. Ok? Agora observe direito. Veja se os três ângulos aqui não são idênticos. Então significa que eles são semelhantes. Triângulos semelhantes são aqueles triângulos que têm lados proporcionais. Não precisa ser iguais, Quando eles são congruentes é que os lados são idênticos. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer agora uma semelhança entre esses triângulos. Uma semelhança, eu vou criar uma proporção. Os lados que estão em frente a ângulos de mesma medida são os lados proporcionais. Então, vamos lá? Acompanhe aqui.
No triângulo grande, quem está em frente a 90 graus é o lado A, que é a hipotenusa. Então, eu posso dizer que A está para. Quem está em frente a 90 graus no triângulo menor é o lado C. Então, eu digo que A é proporcional a C, assim como quem está em frente ao ângulo de 60 graus no triângulo maior. 60 graus foi um tracinho. Ó, B. Então, B, ele é proporcional ao lado que está em frente ao ângulo de um tracinho aqui, que é o lado H. Então, B é proporcional a H, assim como em frente a dois tracinhos no triângulo grande, é o lado C. Assim como C está para dois tracinhos no triângulo menor, N. C está para N. Vou repetir, certo? Os lados proporcionais são aqueles que estão em frente a ângulos de mesma medida. Por isso eu encontrei aqui essa proporção. Só que qualquer proporção, nós já aprendemos que só resolvemos de duas em duas. Então, a cada duas aqui, eu vou fazer a multiplicação delas e vamos encontrar algumas relações métricas. Vamos lá? O objetivo é justamente esse, relacionar entre si esses elementos. Então, acompanhe comigo. Eu vou tapar a última aqui e vou olhar para as duas primeiras. Quando eu multiplicar cruzado aqui, vai ficar aqui B vezes C é igual a A vezes H. O que eu quero que você preste atenção não é você decorar as letras, mas sim a leitura. Acompanhe a leitura aqui, ó. Eu já coloquei todos os elementos para vocês. O B e o C são catetos. Então aqui eu tenho a minha primeira relação métrica, me diz que cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. De novo, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa, que é o A, vezes a altura. A altura relativa à hipotenusa, é claro. Ok? Então, deixa eu só fazer um teste aqui. Olha aí. Muito bem. Bom, aí nós temos agora a nossa segunda relação métrica. Segunda relação métrica. Eu vou simplesmente apagar a primeira, esquecer que ela existe e vou pegar as duas últimas. Quando eu pegar as duas últimas aqui, vai ficar C vezes H é igual a B vezes N. Vamos ler aqui. Cateto vezes altura é igual ao outro cateto vezes a projeção do primeiro. O N é a sombra do C, é a projeção do cateto C. Olha aí, certinho? Agora, terceira relação métrica. Eu vou esquecer essa do meio e vou pegar essas duas aqui e vou multiplicar. Quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar C vezes C, C ao quadrado. Potência de mesma base multiplicando, conserva a base, somos expoentes. Isso aqui é igual a A vezes N. A vezes N. Olha aí. Daqui eu consegui extrair três relações métricas. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto vezes altura é igual ao outro cateto vezes a projeção do primeiro. E cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Se eu pegar o triângulo ABC e fizer a semelhança dele com o triângulo AHB, eu vou encontrar as mesmas leituras das relações métricas. Essa vai se repetir na íntegra, porque são todos os elementos, né, do triângulo, a parte externa. Agora, essa aqui vai acontecer com outro cateto, ó. Só que ela não é outra, é só para provar que serve também com outro cateto. Não é outra relação. Aqui é cateto vezes altura. Quando eu fizer com o de cá, vai ficar B vezes H, ou seja, cateto vezes altura, é igual ao outro cateto
vezes a projeção do primeiro, vezes M. O que muda é isso aqui, ó. Mas é a mesma relação métrica. E essa daqui vai mostrar para você que é válido com o cateto B também. Como é que é a leitura? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Então, o cateto seria o B. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção do B é o M. Ok? Bom, agora, quando eu fizer a relação métrica, a semelhança de triângulo, entre os dois triângulos pequenos, ó, se eu destaco esse outro triângulo aqui, AHC, aqui seriam dois tracinhos, aqui um tracinho, aqui a altura e aqui seria o M. Se eu fizer a relação métrica entre esses dois triângulos, só vai aparecer mais uma relação nova. A quarta relação métrica. Vão se comprovar duas dessas daqui, que seria essa primeira e a segunda, elas seriam comprovadas, certo? Que realmente são relações métricas que existem. E iria acontecer de nós encontrarmos uma relação métrica nova. Com o que, professor? Com a altura. Aqui você vai encontrar que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. É outra muito utilizada, certo? Essa relação métrica. Então, na verdade, aqui eu tenho 4 relações métricas até aqui. Cateto vezes cateto é a altura vezes hipotenusa. Cateto vezes altura é igual a outro cateto vezes a projeção do primeiro. Essa aqui é a menos utilizada, certo? Porque precisa de vários elementos. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Aqui eu mostrei que era a repetição delas. E a última é a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Basta você fazer como eu fiz aqui, a semelhança entre esses dois triângulos, que você vai encontrar essa relação métrica aqui também. Bom, mas tem uma que não aparece porque só em eu olhar para o triângulo eu já enxergo. Vê se vocês concordam comigo. Só em olhar para o triângulo não dá para ver que a hipotenusa é a soma das duas projeções? Ou seja, hipotenusa é igual a projeção mais projeção. Guarda isso aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que Pitágoras fez para algebrizar o teorema dele. Acompanhe comigo. Eu vou pegar aqui essas duas relações métricas, b ao quadrado igual a a vezes m, e c ao quadrado igual a a vezes m. Ora, isso aqui são equações. E quaisquer que sejam as equações, eu posso somar membro a membro, não tem problema nenhum. Eu não vou alterar o resultado delas como eu faço isso. Então, quando eu somar aqui membro a membro, o primeiro membro vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado, mais c ao quadrado, é igual a am mais an. Bem, hoje vocês estão no 9º ano, mas estudamos o ano passado, né, fatoração. E aqui nós vemos que tem um termo comum. Esse termo comum eu posso colocar para evidência, que é o a. Então nós temos que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a que multiplica m mais n. Ora, m mais n, acompanhe comigo, não é o próprio a? A soma das projeções não vai dar justamente o tamanho da hipotenusa? Então, se eu substituir isso aqui pelo a, ó, vou colocar um a aqui, vai ficar a vezes a, e potência de mesma base multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. A vezes a dá a ao quadrado. Eu só vou mudar de membro simultaneamente, que não altera.
eu vou ter que A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, cateto ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado. Isso aqui nada mais, nada menos é que o teorema de Pitágoras, né? Então está aqui como o teorema de Pitágoras foi algebrizado, foi justamente nas relações métricas no triângulo retângulo, ok? E para não ficarmos aqui no vago, sem vocês saberem como aplicar isso aqui, vamos fazer então algum exemplo? Então eu vou pegar essa parte, eu vou apagar, certo? Para que nós possamos fazer um exemplo. Vamos lá. O legal aqui é que você pode assistir, voltar, rever, né? Para que você possa compreender tudo que foi dito. Então, lá vai. Eu vou pegar aqui um exemplo no material, para que a gente já tenha uma referência. Então, lá vamos nós. Olha só. Se nós tivermos o seguinte... Bem, aqui está dizendo... Em cada triângulo, determine a medida representada por x. Então, nós temos aqui um triângulo, vou desenhar ele aqui. Certo? E esse triângulo que foi desenhado, vamos lá. Está aqui o triângulo. Aqui tem um ângulo reto, a altura, e o camarada colocou aqui x, aqui ele colocou 12 centímetros, e aqui ele colocou 16 centímetros, simbolizando isso aqui tudo. Olha, aí, você tem que, logicamente, né, ter estudado as relações métricas. Vamos colocar o outro para cá? O outro ele desenhou da seguinte forma. Fez isso. Aqui está a altura. Ele colocou aqui 13 centímetros. Aqui tem um x na projeção. E aqui tem raiz quadrada de 143 centímetros. Vamos lá. Então, vamos ver qual seria a melhor relação métrica para nós aplicarmos aqui e encontrarmos esses valores. Acompanhe comigo. Não existe uma relação métrica que diz que cateto, né, ao quadrado, não é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Só que aí você tem que entender agora que é a sua projeção. Olha, acompanhe comigo. O desenho veio assim, certo? A hipotenusa toda aqui é 16. Ele colocou o 12 aqui para te induzir ao erro. Se você usasse o 12 aqui, você ia errar. Porque a projeção desse cateto não é o 12. A projeção desse cateto é esse pedacinho aqui, ó. Se isso aqui tudo é 16 e daqui para cá é 12, logicamente esse pedacinho que eu risquei de azul vai ser 4 centímetros. 4 mais 12, 16. Para encontrar esse pedaço, eu fiz 16 menos 12, claro. Agora, eu vou aplicar minha relação métrica. Lá vai. Cateto ao quadrado. Quem é o cateto? É o que eu quero saber. X ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 16, vezes a sua projeção.
Só que a projeção do cateto X é 4 e não o 12 que tinha sido dado. 16 vezes... vezes 4. Tá aí. Então, X é igual a raiz quadrada de 16 vezes 4. Logicamente, eu estou vendo que os dois são quadrados perfeitos. Então, eu vou usar a cachola, né, para economizar trabalho. E eu não multipliquei. Por quê? Porque 16 tem raiz exata e 4 também. A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Porque esse produto aqui eu posso desmembrar em duas raízes que estão multiplicadas. Então, 4 vezes 2, x é igual a 8 centímetros. Achei o primeiro x. Olha aí. Vamos para o de cá? Eu acho que o de cá vai ser a mesma relação métrica, só que está mais fácil um pouquinho. Porque o cateto que ele me deu, ele já colocou o x na projeção dele. Então, nós temos que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. O cateto aqui é a raiz de 143. Então, raiz quadrada de 143 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 13, vezes a projeção desse cateto, que é x. Vamos nessa? Raiz quadrada de 143 elevado ao quadrado, eu simplifico o índice com o expoente, vai dar 143. E o 13 que está multiplicando aparece aqui dividindo. Então, 143 dividido por 13 é igual a x. 14 dividido por 13 vai dar 1, sobra 1. 13 por 13 dá 1. Portanto, x é igual a 11 centímetros. Olha aí. Ok? Então, tá aí 2 exemplos para que vocês saibam. A relação métrica que nós aplicamos é justamente de acordo com os dados que foram oferecidos pela questão, né? Os dados que foram oferecidos são analisados para que justamente eu venha encaixar, é um quebra-cabeça, encaixar a relação métrica certa para eu encontrar aquela variável que está faltando. Se na mesma relação métrica ficarem com duas variáveis, eu vou ter que procurar outra. Tá ok? Então, pessoal, tá aí, relações métricas no triângulo retângulo. Forte abraço e com fé em Deus, até o próximo vídeo.